quero chamar o senhor Augusto Melek, juiz do Tribunal Regional de Trabalho da 9ª Região, para fazer as suas considerações. Por favor. Eu vou começar hoje pelo fim. Muitos de vocês já conhecem, já assistiram a palestras que eu proferi no ano passado. Foram mais de 80 pelo Brasil, a partir do livro que eu escrevi, Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram, que nasceu de uma ansiedade de ver pequenos e médios empresários entrarem na minha sala de audiências com a convicção que estavam certos, que não seriam condenados, e saíam de lá sistematicamente, no mínimo, devendo 15 mil reais. Esse livro que nasceu de uma ansiedade, porque como juiz já li certamente mais de 300 obras de direito. E todas elas que tratam de direito do trabalho falam da dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Porque até hoje eu não li sequer um livro, talvez este seja o primeiro, que fale da dignidade da pessoa humana do empregador, que até hoje foi tratado como se fosse um ser humano sem nenhuma dignidade. Eu terminava as minhas palestras, que muitos de vocês conhecem, assistiram, com uma frase de Enfio, que hoje eu coloco no começo. Que se não houvesse frutos, toda luta valia pela beleza das flores. Se não houvesse flores, valeria pela sombra das folhas. E que se não houvesse folhas, valeria pelo lanço da semente. Com muita alegria, exatamente um ano depois, estamos aqui reunidos, não com uma semente, não com a sombra da folha, mas já com a flor virando fruto. Eu fui convidado pela Casa Civil da Presidência da República, em novembro do ano passado, a auxiliar tecnicamente na opinião e na escrita de alguns textos legais na área trabalhista. E lá tive a oportunidade de escrever apenas 4 ou 5 coisas, porque o governo tinha uma excelente boa vontade, mas não se sentia seguro para ir mais além. E eu dizia, é um momento histórico, a hora é agora. Quando a economia começar a fluir um pouquinho mais, tudo se reflui e as mudanças não acontecerão. Por favor, vamos mais além. Além dos gabinetes suntuosos de Brasília, esse país, eu apontava o dedo pela janela, dos palácios. Esse país está sangrando, seja nas capitais ou seja no interior. E vocês precisam ir mais além. Tive a honra de ser convidado, então, pelo deputado federal Rogério Marinho, que não conhecia, e passei rapidamente a admirar pela sua ponderação e inteligência e coragem de enfrentar as coisas de como elas estavam, e como ele aqui colocou nesta tribuna, nós passamos então a tratar de mais de 200 artigos da CLT, que vai passar de analógica a digital com a sanção pelo presidente da República, que todos esperamos que aconteça logo. E das 3 virtudes que devem formar o homem, temperança, equilíbrio e fortaleza, hoje eu vou pedir licença e começar falando em fortaleza. Eu preciso dizer à população brasileira, não só a vocês neste plenário, não só aos senhores deputados federais, mas eu preciso dizer à população brasileira que não está aqui em Brasília, mas que está no Rio Grande do Norte, que está em São Paulo, que está no interior do Tocantins, do meu Paraná. Eu preciso dizer que aqui em Brasília
existem várias faixas e cartazes com o rosto do deputado Rogério Marinho sendo colocado como traidor dos trabalhadores. E neste aspecto da fortaleza, eu quero responder a isso, porque eu coloquei as minhas mãos na escrita da redação da nova lei. E eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, pegando o ônibus lotado, chegando tarde em casa e regulando a marca do iogurte que eu ia comprar sábado no supermercado. Alguns anos após, abri uma empresa, fui industrial por 10 anos e depois vendi a minha empresa para um grande grupo. E como digo, descobri que ter uma empresa no Brasil é como ter uma lancha, uma alegria quando se compra, outra quando se consegue vender. Os verdadeiros traidores não são os que fizeram e fazem a reforma trabalhista, os que defendem e votaram na reforma trabalhista, os valorosos 286 deputados federais que nesta casa votaram a reforma trabalhista. Traidores são aqueles que dizem que estamos vivendo um retrocesso, porque nunca assinaram uma carteira de trabalho. Tenho segurança para dizer que nunca geraram emprego e muitos nem sequer trabalharam. O pai pagou inglês, natação e judô e o sujeito virou doutor. Vejam bem o que eu estou falando. O governo federal estava frágil naquele momento. E com todos os problemas que a Câmara Federal tem, que o Poder Legislativo tem, e que eu mesmo, como cidadão brasileiro, sempre tive uma visão muito ruim pela quantidade de notícias que nós temos. Mas não fosse esta Casa Legislativa, e agora o Senado Federal, nós estaríamos amargando uma reforma trabalhista com 4 mudanças, e os senhores poderiam abrir as suas empresas no Paraguai, como assisti muitos fazerem. Como assisti nesses últimos 13 anos, tantos amigos e familiares indo para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, os verdadeiros traidores são esses que defendem a desnecessidade de qualquer mudança. Os verdadeiros traidores são esses que dizem que o nosso trabalho, feito com amor, com responsabilidade, feito com espírito republicano, tira direito dos trabalhadores. Tira. Então eu pergunto para você que é trabalhador, qual? Meu caro trabalhador, meu caro torneiro mecânico como eu fui, meu caro jornalista como eu fui, me diga, em mais de 200 artigos alterados na CLT, qual direito as nossas mãos retiraram de vocês? Quando lhe perguntarem na rua, quando me reconhecerem no avião, como fizeram ontem, e falarem, vamos falar baixo, você fez a reforma, ajudou a fazer a reforma, você não apanha, no avião não apanha, vamos conversar, qual direito eu retirei do senhor engenheiro da HP? Eu acho que na terceirização, na hora de mandar embora, perde direito. Qual, meu senhor? Qual? Qual direito o senhor perdeu? Ou vai perder? Tirando o debate romântico, tirando os discursos inflamados, tirando os discursos emotivos e fáceis, que sempre envolveram a juventude e grande parte do povo brasileiro seduzidos pelo bolivarianismo, cuja igualdade se busca a qualquer valor, desprezando por completo a meritocracia. Estes é que são os verdadeiros traidores. Digam qual direito nós tiramos. Nós estamos proporcionando que o Estado seja menos hostil, seja no direito administrativo, para conseguir um alvará numa prefeitura, ou que tal uma licencinha ambiental para sua empresa? O corpo de bombeiros que manda a cada 2 anos mudar a cor do corrimão da sua fábrica? Nós estamos transformando o direito tributário brasileiro, que é uma insanidade. Você tem um copo d'água, se pingar 3 gotas de limão,
o Estado leva de 3 a 5 anos para dizer se isso é água saborizada, açúcar ou refrigerante, com uma variação de tributo superior a 1000%. Qual empresário consegue se planejar dessa forma? Nós temos o direito ambiental e, claro, também o direito do trabalho, com uma norma de 1940. Seria um suicídio qualquer um dizer que isso não precisa de mudança. Uma norma que foi importante na época, mas foi inspirada numa ditadura. Lembrando que esses que chamam os deputados que votaram a favor da reforma de traidores são os que defendem a ditadura na Venezuela, com o povo que sofre com falta de papel higiênico, com o povo que está sendo massacrado nas ruas por um regime totalitário. Se não fosse esta casa que fez a reforma trabalhista crescer e catalisar os anseios da população brasileira, e que não são só os anseios dos empresários, mas principalmente os anseios daqueles que estão desempregados, enfileirando 24 milhões de pessoas desocupadas no país, numa informalidade que passa de 50%, estes é que são os traidores da nação. Porque tem uma ideologia passada e ultrapassada, que se reveste de um discurso democrático, mas que, na verdade, é um discurso ideológico e que conduziu o país à situação a qual se encontra, cujo discurso ideológico tem, sim, consequências práticas, consequências verdadeiras no dia a dia de cada um de vocês, na sua vida pessoal e na sua empresa, no seu negócio. E deveriam, ao invés de chamar os outros de traidores, deveriam, sim, ter hombridade e respeito para assumir a parcela de culpa e responsabilidade que tem por ter implantado esse discurso ultrapassado e que não serve mais à sociedade brasileira. Dizer que a discussão da modernização trabalhista não foi democrática é uma leviandade. Foram mais de 17 sessões públicas, foram mais de 177 visitas a instituições no país inteiro. Foi o processo democrático mais emendado da história, o terceiro mais emendado da história, com 850 emendas parlamentares. E a Casa do Povo, esta Câmara Federal, é que teve a sensibilidade para catalisar o desejo do povo e votar uma reforma mais profunda, que contraria grandes interesses nesse país. Grandes interesses. São legítimas as críticas que são feitas, as críticas que vêm do Judiciário, as críticas que vêm do Ministério Público, porque ajudam na construção do debate do aperfeiçoamento democrático. Mas as críticas que pretendem desqualificar o interlocutor, essas não são críticas, são leviandades e são as verdadeiras traições da República que estão sendo vividas nesse momento. E como o deputado colocou aqui agora, nós precisamos todos de vocês que, como eu, têm mãos limpas, para que convençam as pessoas pelas necessidades das mudanças pelas quais estão sendo propostas. A reforma trabalhista vai alterar coisas importantes na vida de vocês. Teremos honorários de sucumbência, tratando as partes de forma igualitária. O sujeito pode continuar pedindo 40 coisas se trabalhou apenas 6 meses na sua empresa. Entretanto, se ganhar apenas 2, receberá honorários de sucumbência sobre essas 2, mas terá que pagar honorários de sucumbência sobre as outras 38. Nada mais justo, nada mais equilibrado, imparcial, correto. Porque para quem já recebeu uma reclamatória trabalhista e não tem um empresário que seja empresário mesmo, que não tome o omeprazol, o pantoprazol, não é só o custo de se contratar um assistente de perícia, não é só o custo de tirar um preposto, de tirar as testemunhas do trabalho e se gastar quase 6 mil reais para ganhar uma ação trabalhista. Mas há um custo intangível que ninguém enxerga, que é você receber aquele pedaço de papel pedindo mais de 500 mil, mais de 100 mil, mais de 40 mil em face da sua empresa, que sempre foi uma empresa idônea e que procurou cumprir a legislação. E eu tenho certeza, porque da primeira vez a gente nunca esquece, que quando vocês receberam a primeira trabalhista e estavam ceosos que estavam corretos,
e o pedido era de 40 mil por quem trabalhou cerca de 4 meses, vocês tiveram vontade de fechar a empresa de vocês. Vocês sentiram um amargo dentro do estômago, da língua, e queriam, olha, eu fechar tudo isso aqui, acabar com esse negócio aqui, vou fazer aqui no Mars, na empresa de Lages. Então vejam, teremos agora os honorários de sucumbência, teremos anel e hipossuficiência. O direito do trabalho não pode tratar da mesma forma um trabalhador da Avenida Paulista e um meio oficial de pedreiro às margens do Rio Araguaia. A interferência do Estado na vida dessas pessoas tem que ser diferente. O Estado tem que intervir menos na vida de vocês. É isso que a nova lei está se propondo. E repito, quando criticarem a reforma, perguntem qual direito está te tirando. Vamos atacar algumas mentiras colocadas. A reforma vai permitir que o trabalhador faça 12 horas por dia. Mentira, não é verdade. Isso não é verdade. Apenas na jornada 12/36, que já é famosa, conhecida, referendada pelo Tribunal Superior do Trabalho, é a 12/36, que já existe hoje para médico, para técnico de enfermagem, vigia, vigilante. Para todos os outros trabalhadores, é a jornada de 8, com no máximo 2 horas extras por dia. Então, essa é uma mentira que está sendo propagada, certo? Nós temos aqui a jurisdição voluntária, que é uma revolução no direito do trabalho brasileiro. Você poderá fazer acordo extrajudicial, cada um com o seu advogado, sem conflito, para que você possa levar direto ao juiz do trabalho para que ele homologue no prazo de 15 dias. É uma grande novidade. Outra revolução que é feita no direito do trabalho é que, a partir da nova lei, você poderá contratar e combinar o salário com o seu empregado, respeitando o mínimo da convenção coletiva, é claro. Tudo que você pagar além disso, tudo, absolutamente tudo, e sem limite, tudo, o nome que se dê, prêmio, bônus, gratificação, auxílio transporte, auxílio para moto, viagem diária, tudo, não se inclui ao salário, e nem os senhores e nem os trabalhadores pagarão impostos sobre isso. Isso é uma revolução porque vai permitir que o trabalhador ganhe mais. Eu quero saber quem é contra isso. Quem é contra dar mais segurança jurídica para vocês e permitir que o trabalhador ganhe mais? O fim da contribuição sindical obrigatória. O projeto não acaba com a contribuição sindical. O projeto faz apenas com que o trabalhador ganhe um direito, se quer ou não pagar o seu sindicato. Só isso. Ao invés de ir lá no sindicato, quando se faz a convenção coletiva, para dizer que não quer o desconto da contribuição assistencial, e isso só pode ser feito quarta-feira das 11h32 ao 12h15, tem que levar o documento do pai, da mãe e do irmão, e com firma reconhecida, senão o sindicato vai descontar. A gente só inverteu essa realidade. Agora o trabalhador vai ter que autorizar prévia e expressamente qualquer desconto no seu salário. Cadê o Ministério Público para dizer que isso é uma coisa ruim? Vamos explicar direitinho para o trabalhador por que teve essa chamada greve geral aí, que tentou parar o país, mas na verdade o que fizeram foram barricadas. A lei de greve existe, permite que o trabalhador cruze os braços para brigar por melhores condições de salário e de trabalho. Mas me mostrem, os senhores ou qualquer douto da lei, onde é que está escrito que queimar pneu na Marginal do Tietê ou na Avenida das Torres em Curitiba está agasalhado pela lei da greve. Isso me parece mais tática de guerrilha. E o país não aceita mais esse tipo de atitude, porque os senhores que pagam a conta chegaram no limite e disseram que não aceitam mais isso. Nós teremos ainda como novidade a prescrição intercorrente dentro do processo, passados 2 anos, se não houver patrimônio do devedor e o credor não conseguir indicar bens e abandonar o processo, em 2 anos se declara a prescrição intercorrente. Deputada, o fato, até homicídio prescreve no Brasil, mas dívida trabalhista não prescrevia. Eu tinha um professor que dizia: Jesus Cristo, melhor matar o reclamante, então, que prescreve a dívida. O professor falava isso, o professor assim. Teremos a possibilidade do distrato. Qual foi o meu grande argumento?
Meu Deus do céu, até casamento você pode terminar por acordo entre as partes. Mas no direito do trabalho, não. Ou o sujeito entrega a conta e perde tudo, ou o outro manda ele embora como um coitadinho e ele ganha tudo. Por que as partes não podem convergir? Olha, eu não quero mais trabalhar para você. Bom, eu não quero te mandar embora, eu preciso de você, mas já que você não quer, vai fazer corpo mole, então vamos fazer um meio termo aqui. Nós fizemos um meio termo que se chama distrato. Para o setor de transportes, 40% dos motoristas do Brasil são autônomos. Sabemos que todos os empregados motoristas querem ser autônomos, querem ter o seu próprio caminhão. Então nós inserimos na CLT que quem for realmente autônomo não poderá ter o vínculo de trabalho reconhecido. E rogamos que esta casa, novamente, aprecie logo o marco regulatório do transporte no Brasil, porque não é possível mais um juiz ter um cardápio com 7 normas para aplicar qual bem entender, criando uma impossível insegurança jurídica no setor de transporte desse país. A nova lei trabalhista, não vou me alongar mais, ela partiu de 3 grandes princípios: liberdade, segurança jurídica e simplificação. E se nós temos a flor agora em quase o fruto, que muitos duvidavam, até deputados conhecidos que têm o maior carinho diziam: essa reforma nasceu morta, não vai para frente, a gente já está tentando isso aqui há 20 anos, não vai, é difícil, é complicado. Ela foi. E eu devolvo a pergunta para todos vocês, eu desafio a todos: qual direito esta modernização trabalhista está retirando? Qual direito? Nós previmos aqui a possibilidade do banco de horas mensal, para você não ficar refém do sindicato. Banco de horas semestral, para você não ficar refém do sindicato. Dizem que a reforma tira poderes dos sindicatos, enfraquece os sindicatos, e por isso atenderia aos anseios do capital. Balela, mentira. Estão confundindo dinheiro com poder. Os sindicatos que façam por merecer o dinheiro que vão ganhar, seja o patronal, seja o empregado. Que façam por merecer. Dinheiro é uma coisa, poder é outra. Ao contrário, estamos empoderando os sindicatos. Porque sindicatos terão o poder de fazer uma norma que vai valer para a categoria, que se sobrepõe durante um espaço de tempo à própria lei federal. E nós tratamos de resguardar no privilegiado do negociado sobre o legislado todos os direitos constitucionais de um trabalhador. Não se pode parcelar 13º. Não se pode parcelar as férias em mais de 3 vezes, sendo um dos períodos não inferior a 14 dias, quando o Brasil segue rigidamente a Convenção 132 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que trata desse assunto. Então, não há direitos que estão sendo retirados. Fizemos a parametrização do dano moral para a Justiça deixar, em muitos casos, deputado, de ser uma loteria. O sujeito foi xingado na empresa, um juiz entende que aquilo não é lesão para dano moral, outro entende que é dar R$1.000, outro entende que é dar 10 mil, outro entende que é dar 100 mil reais, quando não 1 milhão. A justiça, não só do trabalho, mas a justiça brasileira, não pode ser uma loteria. E por isso, a parametrização não é a tarifação, é a parametrização do dano moral. O dano moral mínimo até 3 salários contratuais do trabalhador. Médio até 5, grave até 20 e gravíssimo até 50. Caso de morte ou de perda de um membro, a indenização máxima, a reparação seria de 50 vezes o salário contratual do trabalhador. Mas isso não exime de pensão vitalícia, pagamento de tratamento médico, pensão por morte e outros ressarcimentos. Lucros cessantes, danos emergentes. Nós parametrizamos apenas a reparação moral. Terceirização. O mundo inteiro aceita a terceirização. Apenas a Espanha coloca a diferenciação da atividade meio e fim para fins tributários. O país, Brasil, é o único país do mundo que cria diferenciação entre atividade meio e atividade fim.
por uma construção jurisprudencial. A nova lei coloca que as empresas poderão terceirizar a atividade, qualquer atividade, inclusive a atividade principal. Mas o momento cultural do Brasil ainda não permite que se faça uma chamada pejotização. E para isso foram criadas cláusulas de salvaguarda, sendo a mais importante delas que a recontratação de um trabalhador atual com carteira assinada na sua empresa por qualquer terceirizada precisa esperar 18 meses. Então, que fique claro, os senhores não poderão pejotizar os seus empregados, sob pena de terem grandes condenações na Justiça do Trabalho. Pejotizar não, mas terceirizar com empresas idôneas que estão no mercado, sim. Que fique claro isso. Nós temos essa responsabilidade de trazer as informações para vocês. E o trabalho intermitente, que para o setor de transporte é maravilhoso. O trabalhador tem carteira assinada por um prazo determinado ou indeterminado, pode ter vários vínculos ao mesmo tempo. Essa modalidade de contrato já existe há mais de 80 anos nos Estados Unidos da América, nós estamos trazendo para o Brasil, e vocês chamarão o trabalhador quando houver demanda, quando houver sazonalidade, quando houver necessidade. Pode ser um final de semana, pode ser um dia, pode ser 15 dias, pode ser 3 meses, e vai chamando, e em cada período que chama, paga não só os salários, dias trabalhados. Então, senador Paulo Paim, não é, permita eu corrigir o senhor aqui, não é só os dias trabalhados que o trabalhador vai receber na entrevista que o senhor deu. Ele vai receber não só os dias trabalhados, senador Paulo, mas vai receber também e adiantado férias proporcionais com terço, 13º proporcional sobre os dias trabalhados, os adicionais legais como adicional noturno, hora extra, etc. e tal, e, no final do mês, FGTS e INSS. Voltando aí na terceirização, para aqueles que rechaçam a terceirização, para aqueles que são os traidores da pátria, que são os traidores dessa nação, a terceirização, ela atende especialmente ao mais pobre, porque 54% da força de trabalho no Brasil hoje está na informalidade, e esses não têm nem sequer registro em carteira, não tem férias, não tem hora extra, não tem 13º. São essas pessoas que estão marginais à lei, é que nós queremos trazer para a formalização, para que possam um dia se aposentar, para que tenham direitos trabalhistas. Então, eu convido a vocês, brasileiros de mãos limpas, assim como eu, que defendam esse projeto que traz a todos nós brasileiros mais liberdade, segurança jurídica e simplificação. E quando começarem a falar muito juridiquês por aí, perguntem de imediato qual direito que tira. Precariza. Aonde precariza? Aonde precariza? Essa terceirização vai permitir a formalização de mais de 54% de trabalhadores informais. Nós trabalhamos com amor ao país e responsabilidade. E nós seremos julgados pela história. E eu tenho certeza e convicção que nós devolveremos o sorriso no rosto de cada um de vocês, que foi perdido nos últimos anos. Nós devolveremos, como autoridade que somos, o orgulho de ser brasileiro. Vocês vão carregar uma bandeira, não só na época da Copa do Mundo, mas nós vamos mostrar para o país, a partir da reforma trabalhista, que isso é possível, e que a reforma da matriz energética, a reforma da matriz comercial, a reforma administrativa, a reforma do judiciário, a reforma previdenciária, as reformas que são necessárias para a mudança, vão acontecer e nós vamos mudar esse país. Eu quero agradecer a equipe jovem da Casa Civil da Presidência da República, com idade média de 36 anos de idade. Eu quero agradecer a equipe do deputado Rogério Marinho, cuja idade média está na casa dos 35 anos de idade, porque nós estamos mudando de uma vez esse país. Nesse momento, tem gente sendo ouvida lá na Anita Garibaldi, na Justiça Federal em Curitiba. A Justiça, com todos os defeitos que também tem, está colocando na cadeia, seja o que roubou pouco ou aquele que roubou muito. E os senhores se sintam confortados com isso, porque enquanto quem ganha 30.000% numa semana, investindo num derivativo da Petrobras, nas vésperas do impeachment de Dilma Rousseff,
pagou 10% de imposto de renda, e vocês pagam 27,5% de imposto de renda, colocando o patrimônio de vocês em risco todo dia quando abrem uma empresa, vocês vão se sentir confortados a partir de agora, porque o Estado vai ser menos hostil em relação a vocês, que empreendem e que colocam o patrimônio em risco todo o santo dia. Nós sofremos muitas pressões, mas estávamos preparados para isso. Eu sou filiado à Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, o que não foi dito até agora, mas eu estou dizendo aqui para vocês. E eu gostaria de convidar a todos que vierem debater, que façam um debate de alto nível e que façam parte da solução e não do problema. Eu quero convidar a todos que venham debater, que façam um debate de alto nível e que debatam as ideias, porque as ideias geram consequências práticas, assim como estas que conduziram o país à situação a qual se encontra hoje. Eu quero convidar essas pessoas que, quando venham, tragam guardado no bolso, a partir de hoje, a carteira de trabalho, que eu vou pedir para ver, ou um contrato social. E aí nós vamos aprender a separar o joio do trigo. Eu quero convidar aquelas pessoas que querem que você, lá na sua empresa em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, que você, quando descobre que alguém é drogado e tem que cuidar, eu quero perguntar para quem defende essas ideias, quantos drogaditos já cuidou na casa dele? Quantos? Então é assim, se você fizer um exame que você ainda paga e descobrir que o sujeito, com o livre-arbítrio que tem, se tornou um drogado, você tem que cuidar dele. Então vamos perguntar para quem defende essas ideias, quantos drogaditos essa pessoa já cuidou na casa dela? Ou pagou uma clínica para essa pessoa se curar? Vamos falar das pessoas que estão dizendo que isso se trata de um grande retrocesso e perguntar quantas vezes ela assinou uma carteira de trabalho. Vamos perguntar para o setor produtivo brasileiro, que paga esses impostos voltuosos e que tem tão pouco em troca, ao invés de perguntar para os burocratas que vivem em grandes gabinetes sofisticados de Brasília, vamos perguntar para vocês que têm a caneta para assinar uma carteira de trabalho, se tudo isso aqui vai gerar mais empregos ou não. Não vamos perguntar mais para os burocratas, vamos perguntar para vocês que estão lá fora, na rua, sofrendo assaltos e ainda tendo que pagar por isso, assaltos de toda a ordem. Agradecendo a esta casa, da qual eu nunca nutri muita paixão, e que aprendi a amar esta casa legislativa, porque é um poder constituído e foi o único dos poderes que teve a sensibilidade para catalisar o sentimento do povo. E os deputados que fizeram isso estão pagando um alto preço, tendo seus rostos estampados em cartazes pelos verdadeiros traidores da República. Queria convidar os verdadeiros traidores da República, que defenderam as ideias durante tantos anos e que conduziram o país à situação em que está, que ajudassem ao trabalhador brasileiro, que está desesperado com a sua família, que tem em cima da geladeira a conta de luz para pagar e um boleto de código de barras embaixo do tager da fruteira em cima da mesa da cozinha, que os ajudem a pagar. Porque se acham que a reforma trabalhista está andando depressa demais, é porque nunca deixaram de ter dinheiro para pagar uma conta de luz, que vence depois de amanhã. Eu termino com uma canção de Elis Regina. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Que Deus abençoe os pais.